Mahali. Kamarani wayawo. Murele ke wenno. Mama. Marani waya. Mama. Marani waya. Marani. Saudações, nossos caros telespectadores. Eu sou Laura Antonioli e hoje vamos falar de um assunto que supostamente foi um bocadinho esquecido ao longo do tempo por causa da Covid-19 e outros problemas. Estou a falar do SIDA. Antes de entrarmos no nosso assunto, queria pedir a todos os nossos caros telespectadores que reajam a este vídeo, portanto, podem comentar, partilharem e enviar-nos também sugestões para os nossos correios eletrônicos que vamos deixar aqui, portanto, na descrição deste vídeo. Bom, a questão do SIDA. É verdade que o mundo já registrou ainda este ano 2 curas, não é? De 2 pessoas curadas pelo SIDA. Só para recordarmos, a primeira cura que aconteceu foi entre 2007 e 2008 na Alemanha, não é? Com um americano que tinha o SIDA. Portanto, o americano que vivia na Alemanha descobriu que tinha essa doença e ele estava a seguir o tratamento. Portanto, só que ele, ao fazer esse seguimento do tratamento, descobriu que tinha leucemia. E o doutor Gero Hutler, que era o seu médico, não é, quis tratar desta leucemia, portanto fez o transplante da medula óssea. E para a sorte portanto, o conhecido doente de Berlim, ele recebeu uma medula de alguém que era naturalmente, não é, imune a HIV-Sida. Portanto, a partir deste transplante, viu-se que o doente ficou, portanto, curado desta doença. Foi o primeiro caso, mas depois seguiram-se os outros e o último foi em julho deste ano, portanto saíram os dados neste ano, e foi um idoso de 66 anos na Califórnia, Estados Unidos. Ele foi diagnosticado com o problema há anos e ele estava a seguir com o tratamento. E como aconteceu com o primeiro, este segundo também, portanto o quarto caso também foi a mesma coisa. Ele recebeu uma medula portanto, óssea de alguém que era naturalmente imune a HIV-Sida e a partir daí curou-se, portanto ficou livre desta doença. Portanto, esses são dados mais ou menos encorajadores e até hoje nós estamos a contar com apenas 4 curados de HIV-Sida, desde que o SIDA começou na década de 80 até hoje. Portanto, os números são pequenos, apesar de serem pequeninos, são encorajadores, não é? Estamos a falar de uma doença que até agora considera-se incurável. Agora, deixando de lado estes dados positivos, vamos olhar o problema em si do SIDA. Como é que o SIDA está a andar nesses anos, nesses dias, a nível mundial? Bom, eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de partilhar com os caros telespectadores. Só para termos ideia, o SIDA, neste preciso momento, portanto, são os dados de 2021, contou com cerca de 650 mil pessoas mortas. Estou a falar só do ano de 2021. Para além destas mortes, não é? Nós temos 40 mil de pessoas que morreram por causa de doenças relacionadas ao HIV-Sida. Ou seja, nós sabemos que as pessoas que são seropositivas são muito vulneráveis às outras doenças, porque a sua imunidade é muito fraca, portanto, tem esta vulnerabilidade de apanharem outras doenças. Nós temos 40 milhões de pessoas com SIDA e de 40 milhões que o mundo está a registrar agora com SIDA, 1,5 milhão são novos casos. E esta nova onda afeta muito, ou seja, as faixas etárias que registraram mais infecção foram os jovens quer mulheres, quer homens. E também outro elemento que nós podemos destacar aqui são as novas áreas
Ou seja, para além de novas áreas, existem áreas que antes não eram muito vulneráveis, que nesta nova onda do HIV-Sida registraram um incremento considerável do HIV-Sida. Só para termos ideia, essas novas áreas são, por exemplo, a Europa Oriental, a Ásia Central, também a parte da África do Norte e também a América Latina. Portanto, essas são algumas áreas que neste momento estão a registrar um certo incremento, não é, de casos de HIV-Sida. Bom, agora, só para vermos a situação do continente africano. Bom, a questão do SIDA em África não é muito satisfatório, como sempre. Nós estamos a contar até agora, a África já registrou cerca de 22 milhões de mortos, não é, por HIV-Sida, só de HIV-Sida, portanto, 22 milhões de mortos. E desde número, temos que considerar que este número está lá dentro pais, mães, etc. Devido a estes 22 milhões de mortes, nós temos 13 milhões de órfãos. E dentro da África ainda temos que trazer outro dado que eu acho importante, que é o número dos infectados. Estamos a contar neste momento em África com 42 milhões de pessoas que vivem com HIV-Sida. E países como, por exemplo, Namíbia, África do Sul e Zâmbia, os dados mostram-nos que em cada 5 pessoas, estou a falar adultas, uma pessoa seropositiva. Portanto, e para além dessa situação que é mais ou menos razoável, tem países que são piores do que estes que eu acabei de citar. Estou a falar de, por exemplo, Botsuana, Lesoto, Eswatini, Zimbábue. Em cada 3 pessoas, uma é seropositiva. Portanto, aqui a situação é mais crítica do que dos países anteriores que eu citei. Bom, em termos de regiões, dentro da África, a parte da África subsaariana é aquela que registra o número mais elevado de infecções por HIV-Sida. Portanto, só para termos ideia, a África subsaariana contribui com 70% de casos de SIDA a nível mundial. Portanto, se formos a olhar as projeções que fazem, dizem que daqui a 2025, o número vai aumentar para 200 milhões de pessoas, não é, que estarão infectadas. Portanto, estou a falar de projeções. Olhando a situação atual, portanto, projeta-se que até 2025 a situação vai tender a aumentar e não a reduzir. Agora eu vou só trazer um exemplo, não é, de um país africano. Vou falar aqui de Moçambique, de infecções em África, e eu escolhi aqui Moçambique, porque Moçambique houve um incremento, não é, dos casos de HIV-Sida, ou seja, há 2 anos atrás, Moçambique estava no 4º lugar em termos de infectados a nível mundial. Agora, Moçambique é o 2º país com mais pessoas infectadas depois da África do Sul. Portanto, estamos a falar em termos de número, 2 milhões e 100 de pessoas infectadas com HIV-Sida. E deste número, cerca de 124 mil são crianças. Estamos a falar de 0 a 14 anos de idade. E também registrou-se novos casos desde 2020 para cá. Então, em termos de novos casos, estamos a falar de 98 mil novos casos. São aumentos. Por que eu estou a dar todos esses números? É para só vermos como é que a situação do SIDA neste país que eu escolhi aqui como exemplo está a aumentar, não é? Está a fazer digamos, um caminho contrário. Em vez da situação de melhorar, tende a aumentar. E em 2019 foram registradas cerca de 51 mil pessoas mortas por HIV-Sida. E este número
digamos assim, reduziu um bocadinho para o ano seguinte, portanto em 2020, que foram 38 mil pessoas mortas. Portanto, mesmo assim são números ainda que continuam muito grandes. Agora, Moçambique está em segundo lugar, tem a África do Sul, que é o caso mais crítico a nível mundial, onde temos maior percentagem de pessoas vivendo com HIV-Sida. Portanto, a nível mundial, estamos a falar de cerca de 19,5% da população que vive com HIV-Sida. Portanto, esse número, essa percentagem traduzido em números, dá 7,8 milhões de pessoas que vivem com SIDA. E vocês devem saber que a África do Sul tem uma população de cerca de 60 milhões de pessoas. Portanto, 7,8 milhões é já um número muito grande para esta densidade populacional. Bom, voltando para Moçambique, que é, portanto, o exemplo que eu escolhi aqui, nós temos algumas zonas de prevalência de HIV-Sida, portanto, um pouco por todo o país, mas espalhados por algumas províncias. Portanto, por exemplo, na região sul do país, portanto, de Moçambique, nós temos a província de Maputo, é aquela que registra mais casos de infecções. E no centro de Moçambique, nós temos a província de Sofala, portanto, que está a registrar mais casos de SIDA. E no norte nós temos Nampula e Cabo Delgado. E a questão de Cabo Delgado é ainda preocupante. Por quê? Porque estima-se que cerca de 75% das pessoas que vivem com SIDA abandonaram o tratamento. E tem uma razão. Se calhar vocês se perguntem por quê. Porque aquela região do Cabo Delgado está a passar neste momento uma guerra que começou em 2017, que agora se alastrou para toda a região norte. Portanto, estamos a falar de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Por isso mesmo que temos esta situação de desistência, não é, do tratamento do HIV-Sida nesta parte da região. Agora, se calhar nós temos de nos perguntar por que este aumento, não é, de HIV-Sida, dessa doença, de números. Por quê? Existem sim causas. Eu li alguns dados e uma das causas que está sendo citada aqui são as políticas. As políticas são ineficazes. Mas também não é só política, temos que ver outras situações. Moçambique tem poucas pessoas treinadas que possam acompanhar esta situação do HIV-Sida. Nós sabemos que as pessoas que vivem com este problema precisam de um acompanhamento constante e contínuo. Agora, com o pouco efetivo que Moçambique registra, obviamente isto vai desaguar no aumento desses casos, não é? Se não aumenta, pelo menos não melhora também, não ajuda muito. E o outro caso está ligado a questões financeiras. Fala-se que pelo menos em 3 anos, 2017, 2019 e 2020, houve um corte de apoio, portanto, financeiro, que visava, portanto, fazer face a esta questão de SIDA. Portanto, a retirada desta ajuda, deste financiamento, isso fez com que os mecanismos de ajuda a tratamento e outros meios para portanto, responder a esta situação do SIDA ficasse comprometida. As crianças que estão a ingressar no trabalho de sexo, que são menores de entre 12 e 16 anos, essas também estão a contribuir significativamente no aumento dos números tanto de infectados naquele país. A outra situação que podemos aqui levantar é a própria corrupção. Portanto, os valores que são canalizados para resolver esta situação, que não estão devidamente encaminhados, portanto, são destinados para outros lugares, outras pessoas, outros negócios, etc. Portanto, essas são situações. Como vocês podem ver, são várias causas que influenciam no aumento desta situação do HIV-Sida em Moçambique, que agora passou de 4º país para o 2º país mais infectado a nível mundial.
E, portanto, este é o vídeo que eu tinha aqui para compartilhar com os caros telespectadores da situação do HIV-Sida no mundo, assim como em África. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado, espero que reajam a este vídeo. Se tiverem novos dados sobre esta situação do HIV-Sida, por favor, podem deixar aqui nos comentários e a TV Chisca agradece. Eu, Laura Antônio Nhauele, que me dispenso e até a próxima. Obrigada.